Olá, meu povo, graça e paz a todos. Amados, estamos vivendo dias de decisão. Chegou a hora de realmente decidir de que lado estamos. Se estamos do lado de Deus ou do lado do mundo. Nós vemos muitas pessoas que se levantam contra outras pessoas. Pessoas que fazem manifestações públicas contra autoridades, contra o governo. E nós sabemos que manifestações públicas que não procedem da vontade de Deus não tem efeito nenhum. Pelo contrário, desta maneira causamos tumultos, causamos coisas, prejuízos a outras pessoas. Tem muitas pessoas que atacam seus irmãos, mas a Bíblia diz que não são os nossos irmãos os nossos inimigos, mas sim o que opera por trás de alguns que dão lugar a esses espíritos. A Bíblia diz que os nossos inimigos são os principados, as potestades e os dominadores e as hostes espirituais da maldade. Então nós temos que nos tornar espirituais para poder entender o que está acontecendo, para poder militarmos no lugar certo, né? A nossa luta não é neste plano, a nossa luta não é na força do nosso próprio braço. Lutamos contra um inimigo invisível e que ele nos tenta a todo momento, em fazendo com que muitas pessoas se voltem contra o seu irmão e causam contendas uns com os outros. Tem pessoas que confiam em homens e por não serem respondido às suas expectativas, eles se voltam contra essas pessoas. E a Bíblia nos direciona a não depositar a nossa fé em homens, mas em Deus. Temos que parar e começar a militar no lugar certo, em Deus, porque é em Deus que nós somos vitoriosos, irmãos. Não podemos achar que são os nossos irmãos os nossos inimigos, porque não são. Tem muitas pessoas que depositam a sua confiança no presidente, depositam a sua confiança em autoridades terrenas. É claro que Deus usa homens para realizar os seus feitos aqui na terra. E essas autoridades terrenas, elas resolvem algumas coisas que Deus faz com que elas resolvam, porque eles são levantados para isso. Mas a nossa confiança não estão neles. Nós sabemos que Deus levanta homens para abençoar outros, mas não somos nós que temos que escolher esses homens. É Deus que escolhe. E nós temos que entender o momento certo de reivindicar qualquer coisa a Deus. Se a autoridade, o exemplo, o presidente que Deus levantou para trabalhar em seu favor, se ele não está fazendo, nós não temos que nos levantar contra ele. Nós temos que levantar nós temos que nos levantar em Deus para que a igreja clame a Deus, para que Deus faça com que ele cumpra o seu propósito. Amém? No Salmos 144, versículo 15, diz assim: bem-aventurado o povo que assim procede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Então, meus amados, pare de se levantar contra o seu irmão, não é ele o seu inimigo. A Bíblia diz que não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, os inimigos invisíveis, os demônios que operam por trás das pessoas. Então não é contra carne nem sangue, é contra os principados, as potestades, os dominadores do mal. Então, queridos, se você tem alguma reivindicação e acha que as coisas não estão acontecendo, dobre o seu joelhinho. Se você é filho de Deus, se você pertence ao Deus Altíssimo, dobre o seu joelho e clame ao Deus por justiça, porque Ele é o justo juiz e não nós. Sabe, quando a igreja entender essa palavra, que é Deus que nós temos que confiar, se
toda a igreja hoje se voltasse para Deus, clamasse a Deus, dobrasse o seu joelho e se humilhasse diante de Deus, então se cumpriria aquela palavra que está lá em 2 Crônica, no capítulo 7, versículo 14, né? Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né, buscar a minha presença, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, né? Se eles se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, então eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, queridos, é para Deus que nós temos que nos humilhar, que nós temos que buscar as soluções para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e parar de atacar as autoridades, porque a Bíblia diz em Romanos 13 que toda autoridade é levantada por Deus, e todo aquele que se levanta contra a autoridade se levanta contra Deus e atrai sobre si condenação. Então, nós que somos igreja precisamos entender isso e militar onde nós podemos ser socorridos, né? A buscar a solução aonde podemos ser ajudados, né? No céu. Nós temos que, como igreja, buscar uma intervenção divina, uma intervenção do céu, de Deus. Jesus o Cristo é o nosso Senhor. É nele que nós temos que depositar a nossa esperança. Então, amados, vamos nos curvar diante desse Deus, vamos nos humilhar diante dele, porque ele diz que aquele que se humilha diante do Senhor, estes serão exaltados. E nós temos que ser exaltados no Senhor e não na força do nosso braço. Amém? Que essa palavra possa falar ao teu coração e que você mude de atitude diante das coisas que estão acontecendo, e assim Deus operará um milagre em teu favor, em nosso favor, em favor da sua igreja, porque depois que a igreja partir desta terra, meus amados, quem ficar aqui vai sofrer, porque essa terra não ficará mais habitável. Então clame para que a igreja seja reavivada, para que nós possamos viver os mistérios, os milagres do Senhor aqui até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém?